Mais uma vez, bom sábado a todos. Que a misericórdia e a graça de Deus alcance o coração de cada um de nós. Obrigado a você por ter saído da sua casa, ter vindo até a igreja nesta manhã de sábado para juntos louvarmos e bendicermos o nosso Senhor. E obrigado a você também que nos acompanha através das redes sociais desta igreja de Meridota. Você que está na sua casa, de repente impossibilidade de ainda vir à igreja ou por algum outro motivo se encontra ouvindo e assistindo essa programação de algum outro local, que você também seja alcançado e de modo muito pertinente sinta também o abraço de Cristo Jesus. Eu confesso a você que ultimamente, ou melhor, as últimas vezes que eu tenho vindo no Meridota pregar, que já é uma tarefa bastante complexa, difícil, né? Para quem nos vê aqui à frente parece que é um tanto quanto simples, mas a pregação do Evangelho é bastante permeada de desafios e dificuldades, mas eu gosto muito disso. Mas é um desafio, ainda assim é. Mas as duas últimas vezes que eu vim aqui, o desafio em si se tornou em demasia mais complexo. Por quê? Da última vez que eu preguei, o irmão Edson cantou aqui, e cantou uma música assim que praticamente me desconstruiu antes da mensagem, muito, muito bonita. E hoje pela manhã eu vinha para cá, depois de ter passado boa parte da manhã pensando e estudando, e fiquei em dúvida sobre o que pregar. E aí na primeira mensagem que a Jéssica cantou, ou pelo menos a primeira mensagem que eu vi ao final da escola sabatina, já me deu um start, falou assim, é essa aqui, entre as duas, pregue essa. E essa que agora ela cantou, então, sem palavras alguma. A mensagem de Deus, ela tem uma profusão e um alcance muito amplo, e vez ou outra Deus se utiliza de pessoas e escolhe palavras específicas que atingem, como diz Paulo, a divisa da medula e da célula, entra diretamente em nossa alma e nos apresenta qual é a vontade de Deus. Podemos ir para casa tranquilamente com a mensagem que acabamos de ouvir, aqui cantada. Mas como creio que a palavra de Deus se renova a cada manhã e junto dela a sua mensagem, quero convidar você a dedicarmos ainda algum tempo para também meditarmos sobre aquilo que a palavra de Deus nos traz aqui escrito, e mais do que nunca complementa de forma ímpar aquilo que até agora ouvimos pela manhã. Por isso, quero convidar você a abrir a sua Bíblia no livro de Marcos, Evangelho segundo Marcos. Nós vamos ao capítulo de número 10. Você que está em casa,
ou você que está aqui conosco, por gentileza, tome a sua Bíblia em mãos, pois nesta manhã o compromisso que temos até o momento devido, nós temos algum tempo ainda, o compromisso que temos não é somente de lermos a Bíblia, pelo contrário, nós vamos estudá-la. E é importantíssimo que você a tenha em mãos, ok? Não sei se você tem ela de modo físico como a minha, seja no seu celular, no seu smartphone, tablet, não importa. Você que está nos ouvindo em casa, se você tem a sua Bíblia, independente de qual seja a sua forma ou plataforma, tome-a na sua mão agora. E se você está de repente dirigindo no seu trabalho, fazendo algum tipo de atividade, não há problema algum. Acompanhe a leitura e o estudo que faremos de forma audível, para que você também seja abençoado por aquilo que nós iremos estudar. Então, Evangelho de Marcos, capítulo de número 9. Eu convido você a abrir a sua Bíblia e acompanhar conosco a leitura que faremos de alguns poucos capítulos, poucos versículos, melhor dizendo, iniciando a partir do versículo de número 17. Evangelho de Marcos, capítulo 10, verso de número 17. Você que encontrou o texto, eu convido você a uma rápida oração. Então, se você já encontrou o texto, se prepare para a oração. Se você não encontrou, não tem problema, encontre o texto antes da oração. Evangelho de Marcos, capítulo de número 10. O verso é o verso de número 17. Da forma como você está, vamos orar ao nosso Deus. Eterno Deus e Pai, muito obrigado, porque mais uma vez podemos recorrer a Ti e em liberdade física e espiritual, o Senhor nos dá o privilégio de estarmos na Tua casa, no Teu dia, no dia de sábado. Obrigado, Senhor Deus, por que aqui, na Tua casa, somos recebidos como Teus filhos. Aqui, mais do que nunca, nos encontramos com Deus e Rei do Universo. E temos o privilégio de dialogar, interagir com aquele que é o mediador entre Deus e o homem, a própria pessoa de Cristo Jesus. E é sobre o nome de Cristo que queremos falar nesta manhã. Sobretudo, e mais do que isso, queremos também nos apoiar neste nome, para que, mediante a Tua intervenção e mediante a Tua misericórdia e bondade, o Senhor nos deu o privilégio de nos aproximar mais de Ti, de modo tal que nos momentos que aqui passarmos, possamos ter o privilégio de sentir a Tua presença entre nós. E mais do que isso, que o cuidado e o carinho do Espírito Santo de Deus preencha a nossa mente, o nosso coração e volte a nossa atenção unicamente para o estudo da Tua Palavra. Desprenda-nos, Senhor Deus, de tudo aquilo que até o presente momento possa nos ter trazido algum tipo de angústia, pesar ou até mesmo incerteza e dúvida. E dá-nos, Senhor Deus, da Tua presença a certeza de que o Senhor já está agindo em nosso favor. Para tanto, peço que em nome de Cristo o Senhor perdoe os nossos pecados. Perdoe, Senhor Deus, aquilo que temos pecado contra Ti e também contra o próximo. Lave-nos por meio do sangue do Cordeiro e nos conceda ser batizados com o Teu Santo Espírito, de modo que Cristo Jesus esteja em nós e nós em Cristo Jesus. Agora, perdoados em nome de Cristo, rogamos que o Senhor, segundo a Tua vontade, assim como inspirou os homens do passado, ilumina-nos para que possamos não somente compreender a Tua Palavra, mas sobretudo tomar decisões ao Teu lado. Amém. Nós queremos entender um pouco mais, Senhor Deus, sobre quem é Cristo, sobre a Sua lei e sobre o seu propósito. Para isso, desvenda, Senhor Deus, os nossos olhos, dê clareza de discernimento à nossa mente e ajuda-nos para que, mediante o alimentar-se da Tua Palavra nesta manhã, sejamos capazes também de alimentar e ajudar outras pessoas. Isso te pedimos, não porque haja mérito em nós, mas rogamos porque se faz presente entre nós, por Jesus. Amém. Amém. Muito bem. Com sua Bíblia aberta em Marcos, capítulo 10, versos 17 a 22, eu convido você à leitura. Faremos a leitura atentiva do texto e depois as considerações de algumas das muitas lições que o texto nos reserva. Ok? Acompanhe comigo. Na minha versão eu leio da seguinte forma: E pondo-se Jesus a caminho, correu um homem ao seu encontro e, ajoelhando-se, perguntou-lhe: Bom mestre, que farei para herdar a vida eterna? Respondeu-lhe então Jesus: Por que me chamas bom?
Ninguém é bom, senão um, que é Deus, diz o texto. Verso 19. Sabes, pergunta Jesus, os mandamentos? O texto então diz: não matarás, não adulterarás, não furtarás, não dirás falso testemunho e não defraudarás a ninguém. Honra também teu pai e a tua mãe. Então ele responde a Cristo: mestre, tudo isso tenho observado desde a minha juventude, diz o texto. E Jesus então, fitando, diz o texto, o amou. E disse: só uma coisa te falta. Vai, vende tudo o que tens, dá aos pobres, e terás um tesouro no céu. Então, vem e segue. Diz o verso 22. Ele, porém, contrariado com as palavras de Cristo, retirou-se triste, porque era dono de muitas propriedades. Esse é o texto. Certamente você já o leu em algumas ocasiões. É um texto belíssimo. Sou suspeito em dizer, porque a maioria dos textos da Bíblia me chama a atenção de forma muito especial. Mas esse texto traz para nós algumas lições importantíssimas. E eu quero convidar você a se desvencilhar, ou se desprender das prerrogativas iniciais do texto. A maioria das vezes nos atentamos a esse texto para analisarmos questões relacionadas simplesmente à questão de ter ou não ter riqueza, ter ou não ter dinheiro, e qual a implicação disso para a consumação da nossa entrada na vida eterna. Mas o texto traz muito mais outras lições que faz necessário você compreendermos, mais do que isso, colocarmos em prática a nossa vida. Para isso, vamos ao contexto do texto. Quando você observa o capítulo 11 e o capítulo 10 do livro de Marcos, alguns detalhes são muitíssimo importantes e quais você precisa compreender. Em primeiro lugar, a teologia compreende que o texto de Marcos tenha sido o primeiro texto a ter sido escrito no Novo Testamento. O estudo teológico compreende da seguinte maneira: os menores textos são sempre os primeiros textos, porque os demais textos têm a conotação ou a responsabilidade de ampliar a compreensão daquilo que primeiramente já foi dito. É mais ou menos como se você, por exemplo, fosse se dedicar a escrever uma história. Inicialmente você vai escrever 2 ou 3 ou até 4 ou 5 páginas. E depois que você lê ou relê essa história, muito provavelmente você será impelido a complementar detalhes que porventura ainda não foram ali colocados. É mais ou menos como você, quando vai ao vestibular e precisa fazer a redação da prova. Então você escreve um rascunho, e quando você está escrevendo definitivo, alguns outros detalhes surgem. Você complementa aquilo a fim de que a história possa ser mais robusta, possa ser mais completa, possa ter maior alcance. Desta forma, os estudiosos compreendem que Marcos tenha sido o primeiro livro do Evangelho a ter sido escrito nesse contexto de Evangelho sinótico, entre Mateus, Marcos e Lucas. Posteriormente, Lucas se utiliza dos escritos de Marcos e, como o próprio capítulo 1 do livro de Lucas assim o diz, Lucas amplia a investigação, a pesquisa, e chega então a um conteúdo muito maior, a uma abrangência muito maior. Mas não é por isso que o livro de Marcos, por alguma outra razão, seria um livro relegado a ser estudado a posteriori. Pelo contrário, ele deve ser um dos livros mais lidos da Bíblia. Por quê? Porque cada um dos evangelhos, você conhece esse contexto, cada um deles foi escrito para um público específico. Se você pegar o livro ou o evangelho de Mateus, por exemplo, você notará de forma muito simples e direta que o livro ou o evangelho de Mateus tinha por finalidade alcançar os judeus. É por essa razão que Mateus se dedica e investe tempo em falar de Jesus como Filho do Homem, aquele que havia outrora no passado sido prometido aos judeus, o Messias esperado para o povo de Israel. A preocupação de Mateus era essa. Então, se você quer entender o que Mateus está escrevendo, aplique-se a tomar nota daquilo que ele fala sobre Jesus em relação às profecias
do Antigo Testamento. Todas elas se cumprem em Cristo e Mateus toma cuidado de fazer com que você entenda. Se você pegar, por exemplo, o livro ou o Evangelho de Lucas, você perceberá que a preocupação e o interesse de Lucas não é escrever somente para judeus. Pelo contrário, ele quer escrever para todos aqueles que naquele contexto do primeiro século da era cristã viviam sob as margens da sociedade. É por esta razão que o Evangelho de Lucas enfatiza, por exemplo, mulheres, crianças, pobres, pecadores, cobradores de impostos, samaritanos, pessoas que o judeu por natureza não tinha muita preferência. Lucas fala de pessoas como eu e você. Por isso eu gosto também do livro ou do Evangelho de Lucas, porque o Evangelho de Lucas não foi feito para judeus, pelo contrário, o Evangelho de Lucas foi feito para gentios. E dentro do contexto bíblico mais amplo, você e eu somos gentios. Não somos judeus de nascimento, mas o Evangelho foi escrito para nós. Amém. Se você pega, por exemplo, embora não seja um dos sinóticos, mas seja o Evangelho de João, a premissa de João não é falar nem tampouco para judeus, nem tampouco para párias da sociedade, pessoas gentios. Pelo contrário, o foco do Evangelho de João é tratar sobre um aspecto da teologia ainda no primeiro século da era cristã. Qual princípio, qual aspecto é esse? A divindade de Jesus. Por isso que o prólogo do livro, ou seja, o seu primeiro capítulo, fala que Jesus veio de Deus. E o seu epílogo, ou seja, o seu último capítulo, fala sobre o que ele veio fazer a mando de Deus. O que? Restaurar a humanidade. É assim que funciona. Mas o Evangelho de Marcos tem uma característica peculiar, tem uma finalidade peculiar. E qual finalidade é esta? Quando você observa o texto grego do Evangelho de Marcos, você vai observar, dentre muitas outras características, um movimento dentro da literatura. Que movimento é esse? O livro de Marcos se preocupa sempre em dizer que Deus estava num local e foi para o outro. Sempre que você ler o livro de Marcos, tome nota do seguinte, você vai perceber que Marcos sempre diz: e então Jesus foi, e então Jesus fez, e então Jesus veio, e então Jesus disse, e então Jesus curou. A preocupação de Marcos era um público específico. Que público é esse? Romanos. Na cabeça de um romano, no contexto do primeiro século da era cristã, estamos falando da Palestina do primeiro século da era cristã, você precisa entender o contexto que eles estavam vivendo. Ali havia um grande destacamento romano. A Palestina como um todo estava sob o domínio romano. Grande parte da força militar de Roma estava em Jerusalém. E isso tinha um propósito, tinha uma razão. De ano em ano, a cidade de Jerusalém sofria uma grande, ou poderíamos dizer, uma imensa migração. Que migração era essa? Todos os judeus que viviam na diáspora, ou em outras palavras, todos os judeus que não viviam em Jerusalém, 3 vezes por ano, você conhece essa recomendação, está no Antigo Testamento, 3 vezes por ano, eles migravam para Jerusalém para as festas cerimoniais. A mais importante delas, a festa da Páscoa. Por que ela era importante? Não num contexto estritamente judeu, mas principalmente ela era importante num contexto estritamente romano. E a questão é bastante simples. Quando você pensa na festa da Páscoa, e principalmente no que ocorria no Novo Testamento, em Jerusalém, durante a Páscoa, algo precisa voltar à sua mente. Lembre-se do princípio. O que significa a Páscoa? O que significa a Páscoa? Libertação. A Páscoa tem muitos outros significados, mas o significado básico e primeiro da Páscoa é liberdade. Liberdade de um povo cativo sobre um povo opressor. Então, quando os romanos liam a Torá, porque eles a conheciam, eles pensavam o seguinte: bom, sempre que houver a Páscoa em Jerusalém, nós temos que ter cuidado. Por quê? Porque assim como foi no passado, na mente romana, o povo de Israel um dia foi liberto do Egito. E na mente romana, que não cria na misericórdia, na graça, na providência de Deus, nos milagres e nos feitos de Deus, eles pensavam o seguinte: bom, no passado
os judeus fizeram um motim contra o Egito. E por conta desse motim, dessa revolta, eles obtiveram então a liberdade. Se eles se juntarem mais uma vez em Jerusalém, no contexto em que eles estão vivendo, sobre opressão e escravidão romana, muito provavelmente eles podem mais uma vez se rebelar contra Roma, criar um motim e se libertar. É por essa razão que quando você lê o Novo Testamento, e em específico o contexto do templo, você vai encontrar numa das extremidades do templo, num dos cantos específicos do templo, uma torre. E essa torre chama Torre Antônia. Essa Torre Antônia foi construída pelos romanos. Para quê? Para que lá de cima, com o destacamento romano, eles pudessem observar o que estava acontecendo dentro do templo. Porque eles sabiam que o símbolo maior do povo judeu era o templo. E se houvesse uma rebelião, ela começaria no templo. De tal modo que muitas vezes, várias vezes, o povo romano desceu, ou os soldados romanos desceram até o templo para evitar aglomeração e problemas. Essa funcionava. Portanto, Mateus escreve para judeus, João escreve para demonstrar a divindade de Cristo, enquanto Lucas escreve para pessoas gentis, Marcos escreve para romanos. Na mente romana, a preocupação deles não era de fato quem Jesus era, mas principalmente o que ele fez. Então Marcos descreve capítulo a capítulo todos os feitos de Cristo Jesus. Entre eles, Marcos se atenta para falar sobre um episódio em que Jesus conversa com um homem intitulado pela Bíblia como um jovem rico. Jesus havia, já no início do capítulo 9 e agora também no capítulo 10, atendido alguns grupos de pessoas. E dentre esses grupos de pessoas, Jesus havia, no início do capítulo 10, atendido um grupo de fariseus que vieram até ele perguntar sobre o divórcio. A palavra de Deus diz que na lei, na Torá, no Antigo Testamento, Deus havia dito que a não ser pela morte, não havia dissolução de casamento. Mas pela dureza do coração do homem, diz a palavra de Deus, que Moisés autorizou que eles dessem carta de divórcio. No capítulo 10, os homens então interrogam a Cristo e perguntam: Senhor, é lícito entregarmos carta de divórcio às nossas mulheres? E aqui há um detalhe interessante, porque essas perguntas feitas pelos fariseus não tinham um cunho simplesmente judeu, mas tinham também uma finalidade romana. Por quê? Porque dentro do regramento da lei judaica havia prescrições claras sobre o divórcio, sobre a possibilidade de você se desligar de um casamento. Só que na lei romana havia brechas, havia lacunas na lei, e Jesus entra diretamente dentro dessas lacunas específicas. Por quê? Porque ele diz que eles deveriam tomar cuidado com essa questão. E por que cuidado? Sendo que no contexto judaico só o homem poderia dar a carta de divórcio. Porque no contexto romano, tanto a mulher quanto o homem tinha esse direito. Consegue entender? Jesus está tratando aqui sobre algo muito mais amplo. Ele está tratando sobre direitos humanos, sobre o direito da mulher. Vocês querem viver como os romanos? Tudo bem. Só que na lei romana, não só o homem pede o divórcio, mas também a mulher. Então, tanto quanto o homem, a mulher, segundo as palavras de Cristo, deveria ter a mesma dignidade. É interessante isso. Mais adiante, Jesus se encontra com um segundo grupo, agora não só de mulheres, mas essas mulheres trazem consigo em seus braços crianças. E no contexto judaico do primeiro século, não era comum um rabino como Cristo atender crianças. As crianças geralmente eram colocadas num grupo quase que imundos. Imundos não no sentido da palavra de serem sujos fisicamente, mas impuros cerimonialmente. Se consegue entender? A criança ainda pequena não poderia entrar no templo, por exemplo, a não ser após o seu nascimento, quando eram apresentadas pelos seus pais aos sacerdotes. A criança só poderia entrar no templo depois dos 13 anos, na cultura judaica, a partir do bar mitzvah, ou seja, a partir do período que ela passava a ser filho da lei.
aí sim ela poderia entrar no templo. Fora isso, os rabinos não davam muita atenção às crianças. Pelo contrário, Deus as chamou para si. E diz que delas é o reino de Deus. Observando todo esse cenário, surge um jovem que vê Jesus conversando com mulheres, que vê Jesus tocando crianças e as abençoando, vê fariseus sendo desconstruídos por Cristo, pautados numa lei que eles mesmos não seguiam. E ele, então, preocupado com uma questão extremamente importante, vai até Jesus e diz a ele o seguinte: bom mestre, o que farei para herdar a vida eterna? Note, na mente deste homem, provavelmente não jovem, já um homem adulto, rico, príncipe entre os judeus. Se você for ao Evangelho de Mateus, você vai encontrar o mesmo relato, e Mateus diz que, muito provavelmente, este era um príncipe entre os judeus. E nesse contexto, muito provável, era membro do Sinédrio, fariseu, estritamente zeloso na lei, conhecedor de todos os 613 mandamentos da Torá, seguia todos eles rigorosamente, mas havia no coração dele uma preocupação: eu não me sinto satisfeito. Sabe quando você vive uma vida ilibada e procura seguir estritamente todos os regramentos sociais, sejam eles espirituais, seja ele religioso, seja ele moral, cívico ou legal, em qualquer dos aspectos, você tenta ser uma pessoa correta, busca ser íntegro, puro, correto, mas parece que alguma coisa está faltando. Havia, como diz Salomão, no coração do homem um lugar específico para a eternidade. Você conhece o texto. Deus, ao criar o homem, fez com que ele tivesse em si próprio um lugar específico que só cabe Deus. E quando Deus não está presente na vida, algo parece que faz falta. Aquele homem então procura Cristo e diz a ele: mestre, o que farei para herdar a vida eterna? Eu quero me ater com você neste ponto e quero daqui do verso 17 tirar algumas lições importantes. Em primeiro lugar, aquele jovem procura a Cristo movido por uma prerrogativa, e essa prerrogativa era a seguinte: a vida eterna, ela parte do pressuposto de duas bases muito simples. Em primeiro lugar, você precisa ser rico. Você precisa ser rico. No pensamento comum, ou o senso comum da época do primeiro século, havia a intenção do seguinte: o reino dos céus está reservado por direito e herança àqueles que são ricos. Você conhece o contexto? Lembra-se da parábola de Lázaro e do rico, ou rico e Lázaro? O contexto é muito simples. Ali Jesus não está falando sobre vida após a morte, não está falando sobre purgatório, nem tampouco está falando sobre o inferno. Ao contrário, ele está falando sobre algo específico. E o que ele está falando? Na cultura daquele tempo havia a ideia de que se você era rico, você merecia o céu. Você seria o primeiro a entrar no céu. E o pobre, por consequência, o último a entrar. É por isso que imediatamente o contexto que estamos lendo, Jesus interpola seus discípulos e diz o seguinte: como é difícil a um rico entrar no reino de Deus. Jesus não está dizendo que é contra a riqueza, pelo contrário, ele está batendo direto contra o pensamento da época, porque no meio social daquele contexto, o rico tinha direito ao céu. Essa é a grande questão. O segundo ponto: a salvação, ela pode ser obtida por obras. Quanto mais eu faço, mais dívida tem Deus para comigo.
então Ele tem que me salvar. É simples assim. Se eu sou rico, e se eu faço obras, a salvação está garantida? Parece estranho? Não. Hoje vivemos nesse mesmo contexto. Existem milhares de pessoas que vão de casa em casa, de circunstâncias em circunstâncias, procuram pessoas em condições vulneráveis, agem de bondade e misericórdia, porque elas creem que, por serem ricas, elas têm o reino de Deus. E mais do que isso, elas creem que se elas praticarem obras de bondade, caridade e de favor, Deus tem a obrigação de salvá-las. Você não compreende o que está em jogo aqui? Havia um jovem entre os judeus, fariseu, conhecedor da palavra de Deus, mas havia algo em sua vida que me incomodava. Esse algo era a falta de uma essência. Ele precisava compreender algo, e sobre o que ele precisava compreender estava a base de que a salvação é pelas obras e por aquilo que você tem. Preste bem atenção no que eu vou te dizer. Se você for a pessoa mais rica de Bauru, e se você não conhecer a Cristo, você vai ficar aqui. É simples assim. Mas se por outro lado você é a pessoa mais caridosa de Bauru, se você faz obras de caridade, ajuda pessoas enfermas, vai ao hospital, cede sua casa para abrigar pessoas que não têm abrigo, faz marmita e entrega essas marmitas aos pobres, mas por alguma razão você não conhece a Cristo, tudo isso que você faz, embora resolva momentaneamente o problema de alguém, não te dá direito ao céu. Não te dá. Porque o céu não é do mais rico, nem do mais poderoso, pelo contrário. Jesus se fez homem, e dentre os homens o mais pobre deles. A palavra de Deus diz que ele não tinha onde colocar a sua cabeça para descansar. Mas ele veio buscar os pobres, os humildes e os pecadores. Essa é a grande questão. A salvação, diz Jesus, não é pelas obras. Não é pelas obras. Você e eu precisamos entender isso. Mas na mente daquele jovem havia a prerrogativa de que, por direito, observe o que está escrito na sua Bíblia. Eu quero ser herdeiro, diz ele. Eu quero ser herdeiro. Eu não estou preocupado se eu mereço ou não mereço a salvação. Pelo contrário, eu quero ser herdeiro. E herança só tem duas formas de você adquirir. Ou você adquire de seus pais, ou você a compra. Consegue entender? Eu sou rico. Eu posso comprar o direito à salvação. Portanto, me fala. Seja simples e direto. O que eu preciso fazer para entrar no céu? Na Idade Média, a Igreja Católica Apostólica Romana pensou em alguma maneira de adquirir mais e mais riqueza. O que ela pensou? Vamos vender a salvação. Daremos cartas de indulgência ao povo, e aqueles que forem ricos poderão comprar o perdão e, consequentemente, a salvação. Parece novo? Parece algo contemporâneo dos nossos tempos? Não. No tempo de Jesus, as pessoas já queriam ter direito à salvação. A salvação não é obtida por direito, a não ser que você seja filho de Deus. Consegue entender? É assim que é. A palavra de Deus vai adiante e dá a entender que o objetivo daquele jovem era a vida eterna. E dentro desse ínterim, o verso 18 ainda acrescenta: respondeu Jesus: por que me chamas bom? Ninguém é bom senão um. Quem? Deus. Parece enigmático as palavras de Cristo.
até um tanto quanto desconcertante, mas quando Jesus diz estas palavras, Jesus está querendo levar o jovem a entender duas coisas. Primeiro, Êxodo capítulo 33, verso 19. Lembra do texto? Moisés está no Monte Sinai, conversando com Deus, e diante daquele litígio, do problema que os israelitas haviam causado no cume do monte, fazendo uma estátua, bezerro de ouro, Moisés sobe o monte mais uma vez e pede que Deus lhe entregue novamente a sua palavra, escrita agora em tábuas de pedras, que foram preparadas pelo próprio Moisés. Naquele contexto, Moisés se aproxima e, de uma certa maneira, acaba sendo até um tanto quanto pretensioso, e diz a Deus o seguinte: Senhor, eu quero ver a tua face. Se eu de fato acho graça e misericórdia diante de ti, mostre-me o teu rosto, eu quero ver quem o Senhor é. Então Deus diz a Moisés o seguinte: meu rosto você não poderá ver, mas eu colocarei você na fenda da rocha, colocarei a minha mão sobre a entrada, e quando eu passar, tirarei a minha mão e você verá a minha bondade, a minha misericórdia, o meu caráter. Naquele texto, Deus está dizendo a Moisés o seguinte: você quer saber quem eu sou? Eu sou bondade. Por isso aqui Jesus interroga o jovem e diz: você diz que eu sou bom? Só existe um bom, e esse é Deus. Segunda coisa, você está me chamando de bom? Nem eu posso me considerar bom, nem muito menos você. Independente de você ser rico, independente de você fazer boas obras, não pense que por isso você é bom. Só existe um, e esse é Deus. Mas o texto continua, e Jesus pergunta a ele algo muito simples, mas ao mesmo tempo muito profundo, e as palavras de Cristo são as seguintes: sabes os mandamentos? Em outras palavras, Jesus está perguntando: você conhece os mandamentos? Preste atenção nisso. Sabes os mandamentos? Não matarás, não adulterarás, não furtarás, não dirá falso testemunho e não defraudarás a ninguém. Mais do que isso, honra teu pai e tua mãe. A pergunta de Cristo aqui, embora simples e direta, é extremamente profunda. Extremamente profunda. Por quê? Por uma questão muito simples, mas que eu e você precisamos entender. Qual é a base da lei de Deus? Qual é o alicerce, o pressuposto, os pilares que sustentam a lei de Deus? Qual é a base, a essência da lei? O amor. A essência da lei é o amor. É por esta razão que Paulo, certa vez, diz o seguinte: a finalidade, o objetivo, a premissa da lei é Cristo. Quando você se depara com a palavra de Deus, o Evangelho lhe mostrará o seu pecado. E aí você vai dizer o seguinte: mas então o que é pecado? E a palavra de Deus então te levará a Êxodo capítulo 20, você entenderá que pecado é a transgressão da lei. Quando você entende que pecado é a transgressão da lei, automaticamente, como diz Paulo, a lei deve levá-lo àquele que resolve o problema do pecado. E quem é este? Cristo Jesus. Por isso a finalidade, o objetivo fim da lei é Cristo. E quando você se encontra com a lei, que tem por base e essência o amor pede de você uma resposta. Que resposta é esta? Entrega. Compreendeu o raciocínio? Você compreende o que é a lei? Você conhece a lei? É claro que eu conheço. Poderia citar os seus 10 mandamentos, disse o jovem. E qual é a essência da lei? A essência da lei é o amor. E qual a resposta? Entrega.
poderíamos fechar o texto e ir para casa. É simples assim. Mas o jovem ainda não havia entendido. Portanto, abra a sua Bíblia em Gálatas, capítulo 2, verso 16. Vá adiante as epístolas de Paulo. E eu quero ler com você o que se encontra em Gálatas, para que aquilo que nós acabamos de dizer fique ainda mais massificado em sua mente e você possa de fato compreender qual a vontade de Deus. Abra a sua Bíblia então em Gálatas capítulo 2. Nós vamos ao verso de número 16. Eu peço que você em casa, e você que nos acompanha aqui presencialmente, acompanhe conosco aquilo que o texto diz. Gálatas capítulo 2, verso 16 e depois o verso 19 e 20. A palavra de Deus diz assim: sabendo contudo que o homem, o que diz o texto? Não é justificado por suas obras da lei, e sim mediante o quê? Mediante a fé em Cristo. Se você compreende o que é a lei, automaticamente a lei te levará a Cristo. Se isso não está acontecendo, você é um legalista. Compreende o que eu estou dizendo? Se ao você ser confrontado com a lei, você não é imediatamente levado a Cristo, aquele que pode, pela misericórdia e a graça de Deus, perdoar os seus pecados, retirar a sua culpa e te aceitar como justo, você é legalista. Porque a finalidade da lei é levar você a Cristo, diz a Bíblia. Agora, Paulo complementa as suas próprias palavras e diz o seguinte: também temos crido em Cristo Jesus, para que fôssemos justificados pela fé em Cristo e não pelas obras, diz Paulo. Mas ele vai adiante: pois por obras da lei ninguém o quê? Ninguém é justificado. É como se Paulo estivesse escrevendo para um jovem rico, dizendo a ele o seguinte: filho, compreenda o que eu estou te dizendo. Você quer herdar a vida eterna? Você acha que a vida eterna é para você como um direito? É uma obrigação de Deus? Pelo contrário. Se você compreende o que é a lei, você compreendeu que ela deve necessariamente levar você a Cristo, e quando você se encontra com Cristo, você compreende o que é de fato o amor. E o amor pede entrega. Paulo vai adiante no verso 19, verso 20, ele acrescenta: porque eu, mediante a própria lei, morri para a lei, a fim de viver para Deus. E estou, o quê? Crucificado, diz ele. Estou crucificado com Cristo. Logo, já não sou eu quem vive, mas quem vive? Cristo vive em mim, diz o texto. E ele então acrescenta: e este viver que agora tenho na carne, vivo pela fé no Filho de Deus, e o que? O que diz o texto? Que me amou e por consequência fez o que? A si mesmo se entregou. Você consegue entender isso? Quando você se depara com os seus próprios pecados, pela misericórdia e a graça de Deus, o Espírito te leva à compreensão e a convencimento do que é a lei. E quando você entende o que é a lei, a expressão mais exata do caráter de Deus, você recorre a Cristo, porque só Ele pode perdoar os seus pecados. Quando você de fato conhece a Cristo, você entende de fato o que é o amor. E o amor te pede resposta. Que resposta? Entrega. O jovem não havia compreendido isso. Então Jesus leva o nível da conversa a uma profundidade mais ampla. Volte comigo a Marcos capítulo 10. E agora nós vamos então ao verso 20 em diante. E a palavra de Deus nos diz assim: então o jovem respondeu: Mestre, tudo isso tenho observado desde a minha juventude. Tudo isso tenho observado. Eu tenho aprendido sobre a lei desde a minha juventude. Preste bem atenção. Ao jovenzinho judeu havia sobre ele um encargo, uma responsabilidade. A pedagogia ou o ensino, a educação judaica funcionava da seguinte forma: principalmente
no Novo Testamento. Se você for ao Antigo Testamento, Deuteronômio capítulo 4, 5 e em específico capítulo 6, você vai encontrar ali algumas orientações claras aos pais quanto à educação dos filhos. A palavra de Deus ali diz, registrada por Moisés, o seguinte: você deve contar a história a seus filhos, você deve repetir a história, até inculcar essa história em sua mente. Você vai falar andando pelo caminho, assentado, quando se levantares, enquanto estiverem comendo em sua casa. Enfim, em todos os momentos, você falará a seus filhos sobre a história do povo judeu. Mais adiante, Moisés assim descreve: porque haverá um tempo que seus filhos olharão para as leis, para os mandamentos, para as ordenanças. Você conhece o texto, e Moisés diz assim: e eles então te perguntarão: pai, mãe, o que isso significa? Então Moisés registra algo belíssimo. Moisés diz assim: você dirá a seu filho: um dia fomos escravos no Egito, mas Deus, com mão poderosa, estendeu o seu braço sobre nós e nos libertou. E outrora libertos, Ele nos pediu para seguirmos a sua lei. Simples assim. Novo Testamento, primeiro século da era cristã. Até os 6 anos de idade, um pequeno jovem ensino-judeu ficava em casa. As meninas eram educadas pelas mães, mas os meninos, a partir dos 6 anos de idade, eram levados às escolas sinagogais. As sinagogas, como a igreja que temos aqui no Meridota, tinham um local específico para o templo, para a oração, para o estudo da Bíblia, mas havia salas anexas à sinagoga, e nessas salas o Razan, professor, ensinava às crianças sobre a vontade de Deus. Ali eles aprendiam mais profundamente o hebraico e, mais especificamente, estudavam um livro. Que livro é esse? O livro de Levítico. O livro de Levítico. E por que razão? Se você for a Êxodo capítulo 19, versos 5 e 6, você vai encontrar uma descrição de Deus onde ele diz o seguinte: vocês são nação santa, eleita, escolhida por Deus, povo santo, reino de sacerdotes. Na mente de todo judeu existia a premissa de que eles foram escolhidos por Deus não simplesmente para ser um povo eleito, separado, santo, mas havia na mente deles, inculcado pela palavra de Deus, que eles eram os sacerdotes do mundo. Você consegue entender isso? Quando você volta a 1 Reis e 2 Reis, você vai encontrar ali a descrição muito clara de Salomão ao dedicar o templo. 1 Reis capítulo 8. E entre as descrições de Salomão, entre as suas orações e palavras, Salomão diz o seguinte: esta é a casa de oração para todos os povos. Porque o judeu, entre todos os povos, são sacerdotes. Por isso, desde criança, o judeu aprendia o principal livro do sacerdócio. Qual é? Levítico. Mais do que isso, ao chegar aos 13 anos de idade, todo judeu tinha todo o Antigo Testamento gravado na mente. Se você fosse um judeuzinho meio relapso, não gostasse muito de ir às escolas sinagogais, no mínimo, você teria decorado o livro de Deuteronômio. Por quê? Porque ele repete todas as instruções da Torá. É por esta razão, por exemplo, que Jesus, entre outros motivos, diz ou conversa com Satanás no deserto da tentação, repetindo qual livro? Deuteronômio. Lembra-se disso? Todo judeu, em primazia, precisava conhecer o livro, no mínimo, de Deuteronômio. É por essa razão que o jovem ensino aqui, ao conversar com Cristo, diz: Senhor, se para entrar no reino de Deus eu preciso conhecer os mandamentos, esse não é o meu problema. Sou fariseu, conheço todas as 613 leis do Antigo Testamento e, mais do que isso, conheço a Torá de cor, de Gênesis a Apocalipse. Qual é o texto que o Senhor quer que eu recite?
Jesus aqui faz algo impressionante. Jesus, ao conversar com esse jovem, leva-o a uma compreensão impressionante. E diz aí o seguinte: conhecer a lei não é o suficiente. Você precisa conhecer o objetivo da lei, a essência da lei. E a essência da lei é amor. E o objetivo dela sou eu. Você me conhece? Você tem tirado tempo para me conhecer? Você quer herdar a vida eterna? Não é riqueza, não é direito, não é herança, é conhecimento. Conhecimento. Quer ver como funciona? Abra sua Bíblia, Evangelho de João, capítulo 17, verso de número 3. Evangelho de João, capítulo 17, verso 3. Jesus resume aqui a sua obra terrena. Se você quer entender a obra de Cristo, entenda o que está escrito em João capítulo 17, verso 3. Com esse texto nós vamos caminhando ao final da mensagem desta manhã. Evangelho de João, capítulo 17, verso de número 3. Vamos, para que fique mais robusto a compreensão, ler o verso 2 e o verso 3. A palavra de Deus diz assim: assim como lhe conferiste a autoridade sobre toda a carne, a fim de que ele conceda o quê? Conceda a vida eterna a todos os que lhe deste. Então ele resume, verso de número 3: a vida eterna é esta, 2 pontos, que te conheçam a ti, o único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo, a quem enviaste. Amém. Quer ter acesso à vida eterna? Conheça a Deus. Quer ter acesso à vida eterna? Invista tempo em conhecer a Cristo. Você diz que conhece todos os mandamentos? Muito bem. Só que os mandamentos levam todos os pecadores a Cristo. E se você ainda não conhece a Cristo, uma coisa te falta. Jesus, fitando, diz o texto, o amor. Às vezes eu fico pensando, por que Jesus amou aquele homem naquele momento? A explicação é muito simples. Porque a resposta prática para o amor é entrega. E Jesus havia entregue, e ainda a posteriori entregaria tudo por amor daquele jovem. Mas pelo contrário, diz o texto, só uma coisa te falta: vai, vende tudo quanto tens, dá aos pobres, e terá um tesouro no céu. Então, vem e segue. Ele, porém, contrariado com essas palavras, retirou-se triste, porque era dono de muitas propriedades. Jesus o amou com o amor mais profundo e sincero que alguém pode amar alguém. Ao relatar o texto descrevendo que Cristo amou aquele homem, Marcos está transcrevendo ou deixando transparecer que Jesus havia entregue tudo por ele. E ainda entregaria a sua própria vida para salvá-lo. Em resposta, Jesus só pede uma coisa: entrega. Entrega. Você quer herdar a vida eterna? Entrega. Entrega total. Não tem jeito. Jesus não pediu para aquele homem se tornar um mendigo. Não pediu para que ele doasse todos os seus bens. Não pediu para que ele vivesse de esmolas. Pelo contrário, Jesus disse: segue-me. Consegue entender? Entrega.
A finalidade da lei é levar você a Cristo. E o ponto principal da lei é o amor. Porque o amor remete à entrega.